Laiana Dias, os quartetos e tercetos podem ser intercalados? Não podem, Laiana. Os quartetos devem estar sempre antes dos tercetos. E é sempre nessa quantidade. 2 quartetos e 2 tercetos. Sempre assim. Não pode ser intercalado, porque aí ele deixa de ser um soneto. Aí já não é mais um soneto, ele vira um outro tipo de poema, mas não é mais um soneto. Perde a característica. Então sempre foi assim, desde Camões, desde lá quando começou os sonetos, lá na era trovadoresca, até os contemporâneos escritores nacionais. Por exemplo, Vinícius de Moraes escreveu muitos sonetos, muitos mesmo. Então, o estilo de rima também, vamos encontrar as rimas aqui. As rimas geralmente podem estar em 2 pontos do verso, ou no final do verso, ou no meio do verso. Mas aqui vamos procurar primeiro no final. Né? Alvacento, aposento. Percebemos que Francisca Júlia trabalhou as rimas entre as estrofes, não ficou só em uma estrofe, porque relento também rima com aposento e vento rima com relento, enfim. Olha só que interessante, olha que trabalho muito bem feito, né? Então, automaticamente percebemos que sonora rima com mora, que também rima com evapora. Olha só o trabalho de rima que ela... Claro, as rimas têm suas classificações, pobre, rica, rara, enfim. E entre os tercetos também tem rimas entre eles, entre os versos e entre as estrofes. Então, torno rima com morno, que também rima com adorno. Boia rima com a clarabóia e também rima com joia. Todos os versos rimam com algum verso. Então, esse trabalho no soneto permite que ele fique mais refinado, ele fique mais bonito, muito mais expressivo. É um trabalho interessante, visto que o poema não são apenas palavras, né? O poema também é uma expressão artística, é uma maneira de poder fazer algo com beleza, né? Com trabalho, com refinamento. E o soneto traz uma ótima oportunidade para se trabalhar esse aspecto artístico bem refinado, fazer as rimas como a poetisa aqui, Francisca Júlia, fez no seu soneto. Ficou muito bem trabalhado. Uma pergunta aqui da Laiana. E o verso tem limite de tamanho? Os versos eles têm os tamanhos, né, específicos. Tem versos com uma sílaba só, que são os monossílabos. Tem versos com 10 sílabas, 11 sílabas, 12 sílabas, que são os dodecassílabos. Só que o verso, ele precisa sim ter um limite de tamanho. Porque se ele não tiver limite, ele vai ser grande, ele vai ir para outra linha e vai virar um parágrafo, uma oração, uma frase, que acaba perdendo essa característica que um verso tem, que é de ser uma frase menor, com poucas palavras, mas que passa uma boa quantidade de significado em poucas palavras, muito conteúdo em poucas palavras. Então precisa assim, o máximo de 12 sílabas, que eu recomendo. Já vi versos com 13 sílabas, é raro de achar, mas é perigoso. Porque perigoso no sentido assim, começa a ficar grande, né? E ele vai ficando mais difícil de se trabalhar, porque se o seu poema tiver um verso muito grande, outro muito pequeno, começa a quebrar o ritmo, a melodia do seu poema. Então, se você vai trabalhar versos de 10 sílabas, continue essa média de tamanho nos outros, para ter uma singularidade, para ter um trabalho melhor entre a melodia do poema. Me refiro se no soneto tem um limite específico, assim como as estrofes. Não tem um limite. No caso, não tem um limite nesse sentido de que já vimos que tem até, que eu já vi no máximo 13 sílabas. Então, até aí é o limite, né? Então, no soneto pode-se utilizar versos maiores, até esse ponto, sim. A maioria dos sonetos
essa média, de 8 a 10 sílabas.